E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão. Podcast que quer ajudar você, que ainda está no chão de fábrica, a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, turma, como vocês estão? Show de bola. Hoje, eu e o Zé estamos lado a lado, porque hoje a gente tem uma presença ilustre aqui de um grande convidado. Nós tivemos aqui em Minas Gerais hoje um evento chamado Fórum Nacional de Lean. E esse convidado nosso foi um dos palestrantes nesse fórum. Ele também é autor do livro Manutenção Lean. A gente vai falar um pouco dessa metodologia aqui para você que trabalha na área de manutenção e como isso pode ajudar o seu dia a dia aí na área profissional. E conosco aqui o nosso grande protagonista, vamos dizer assim, Moisés Fernandes. Aí, Moisés, tudo bem? Tudo certo, cara. Prazer aí estar compartilhando esse momento com vocês aí pra gente falar sobre manutenção, sobre Lean. E eu gosto de me apresentar como um entusiasta da manutenção protagonista. Então, cara, conexão muito produtiva aí, com certeza. Perfeito. Foi um network que aconteceu aqui, inclusive um abraço para o Túlio Martins, um ex-convidado nosso aqui, já teve programa aqui conosco, nos conectou, inclusive ele estava aqui recentemente, sim, precisou de sair por motivos pessoais, mas essa ponte que foi ele que fez, e a ideia é trazer um pouco dessa história, dessa manutenção na área do Lean, ou Lean na área de manutenção, e como isso pode ajudar você que já é gestor na área de manutenção, ou até você mesmo está ainda no chão de fábrica, quer assumir o cargo de gestão, como que você vai já entrar o jogo jogando diferente do que já tem vivenciado aí no mercado, né? Mas antes de entrar, propriamente dito, no assunto, Moisés, vamos falar um pouco da sua trajetória, né? Claro. Você, nos primeiros passos profissionais, etc., entendo que você já não começou já como um grande protagonista visando o Lean, né? Me fala um pouco da sua vida profissional, como que começou, como que foi caminhando até você chegar nessa área aí. Você que motivou, né? Chegar nesse nível. Bacana. Eu iniciei como todo mundo na base, né? Fazendo bastante trabalho na área já voltado do PCM, né? Estruturação de planejamento, mas com a ideia de um potencial protagonista, mas ainda vivendo muito mais na parte dos bastidores, ali como um coadjuvante, um bom coadjuvante. Mas eu acredito que a grande questão é tu conseguir entregar o seu melhor, né? Então, dentro disso, eu comecei lá com 14 anos na área de manutenção, hoje com 37, então aí façam a conta, né, de quanto tempo a gente já está na manutenção. E trabalhando muito forte essa questão da estrutura de manutenção, projetos de engenharia de manutenção. E a jornada bem bacana do ponto de vista tanto da formação acadêmica, no qual eu fiz engenharia, depois o mestrado na área de processos industriais, mas sempre com essa mensagem, esse trabalho do protagonismo da manutenção, né? A gente conseguir dar essa visibilidade para o nosso processo, que é crucial aí dentro das organizações. Perfeito. O sotaque ele entrega um pouco, né? O Moisés é lá do sul, do Rio Grande do Sul, mais especificamente. Exato. Essa primeira etapa da sua vida profissional foi lá na região mesmo? Alguma empresa específica lá da região? Sim. Então, na realidade, como começou a minha jornada? Eu trabalho hoje na Gênesis, né? Então, lá na ocasião, em 2004, quando eu entrei como auxiliar de processos, no qual eu fazia muito esse trabalho de back-office, realmente de tabulação, geração de indicadores, já dentro de uma estrutura de planejamento muito voltado nessa área. Lá, nessa empresa que eu atuo hoje, que eu sou um dos CEOs, né? Dentro da Gênesis, então minha formação foi toda lá, sempre fazendo projetos de melhoria dentro da manutenção. Que legal. Então já tem essa vertente já das oportunidades de melhoria, justamente por estar trabalhando já com a questão de consultoria e nos últimos, dá para se dizer assim, nos últimos 12 anos, muito focado na área de educação. Realmente da formação, né? E bacana do chão a gestão, que justamente é esse o processo da gente conseguir trabalhar o potencial de cada um dentro da manutenção, né? Então, basicamente o início da jornada foi aí, entrando com 14 anos, daí logo já entrando para engenharia e focando nessa estrutura. A Gênesis, ela tem como principal cliente são grandes indústrias, e vocês entram lá como se fosse uma consultoria para poder arrumar a casa, seria isso? Sim. A gente atua muito forte com a questão de estruturação do processo de gestão de manutenção. Focado em manutenção mesmo? Focado em manutenção. Então, a origem da empresa, ela foi fundada pelo meu pai lá em 97. Ele teve, então, já um aprendizado em empresas multinacionais, no qual tinha muito forte a questão do TPM. Perfeito. Então, aí surgiu a origem da empresa, no qual, daí por isso que eu entrei tão cedo na empresa, né? E o meu pai, ele se aposentou em 2018, e de 2018 para cá, então, no fim das contas, eu que capitaneio sempre nesses projetos de consultoria, e muito forte a questão de treinamento, desenvolvimento de pessoas, que é dentro do nosso DNA, metodologias inovadoras, o Lean,
né? Entre outras, a questão de desenvolvimento dos profissionais e melhoria contínua. Então, esse é o nosso DNA. Então, sempre atuando nessa proposição. E aqui, como que é, por exemplo, quando você vai implementar essa metodologia para uma empresa que não conhece nada de Lean? Eu imagino que geralmente tem uma barreira, um bloqueio. Como que você lidar com isso? Primeiro, não falar diretamente o que é Lean, né? Eu vejo que o que acontece dentro da visualização, eu vejo que tem duas formas, né? Ou a empresa ela tem uma diretiva que quer implementar determinada metodologia e tem os termos que tu vai seguir, ou ela tem uma ideia de resolver uma dor. Muita quebra, baixa disponibilidade, baixa performance. Então, o primeiro momento é tu entender o que é a expectativa do negócio. Que no Lean a gente vai ver que é o primeiro princípio, que é identificar valor. Então, dentro das consultorias, a gente faz muito um entendimento do negócio para daí sim propor a solução. Muito mais se eu vou aplicar Lean, TPM, outra metodologia, mas sim entender qual que é a necessidade para daí sim conseguir, inclusive, o engajamento das pessoas. Porque senão, no fim das contas, tu vai querer impor uma metodologia que talvez o pessoal não tenha a maturidade ou a compreensão do resultado dela, sabe? A gente que está no ramo aqui profissional mesmo, né? De gestão, etc, etc. Mas também temos esse braço aqui que é da internet. E na parte da internet, é muito falado isso, né? Você não vende o veículo, você vende a solução. Então, sei lá, você vende parar de quebrar tanto desperdício no processo de manutenção. Sim. O veículo que você vai utilizar é Lean, é TPM, são várias metodologias que você carrega dentro do know-how seu e da sua empresa, né? Então, você não vai vender Lean, você vende a solução. Você não vende o veículo, você vende a solução, né? A internet é a mesma coisa. O cara vende que você vai emagrecer em 60 dias. Agora, tem cara que vai fazer academia, tem cara que vai te ensinar a correr, tem cara que vai te ensinar a fazer dieta, e esses são os veículos. Cada um vai ter um veículo, mas ele vende o emagrecimento. Sim. Ele vende a solução lá com manutenção, a ferramenta que vai ser o veículo ali, propriamente dito, né? Esse gancho é bom, porque no fim das contas, a parte do Lean, eu vejo que a grande questão é a gente enxergar com uma forma de pensar e agir, de agregar valor e eliminar desperdício. Muito mais, né? E obviamente dentro do livro a gente faz uma abordagem dos princípios, mas se a pessoa tem no entendimento dela que a rotina que ela está fazendo, ela precisa agregar valor, vou fazer uma manutenção preventiva, qual que é o valor que ela vai gerar? Confiabilidade do equipamento, que por sua vez disponibilidade e assim por diante. Mas precisa ser feito muito bem a execução, agregar valor, ver os desperdícios que tem dentro daquele processo, para que cada um do processo de manutenção consiga entregar o seu melhor. Então, é uma forma, assim, de desmistificar para não dar um peso que é uma coisa, poxa, é dificílimo de aplicar. Não, cara, é mentalidade. Pensar e agir Lean, agregar valor. Então, em todas as tuas atividades, você vai entender, poxa, estou agregando valor realmente ou não? Estou colocando um retrabalho, estou tendo reincidência, e daí dentro disso facilita a compreensão e até desmistifica para dizer, poxa, é uma coisa muito difícil. Não, cara, é extremamente simples a partir do momento que tu entende que no fim das contas é agregar valor e eliminar desperdício. Esse é o ponto-chave. E você colocou um ponto que, se for olhar, realmente, muitas das medidas que você acaba tomando quando você vai identificar esses desperdícios são coisas simples. Por exemplo, o funcionário ele desloca uma distância enorme para procurar um determinado item. Pô, se colocar esse setor próximo da atividade dele, ele vai deixar de deslocar tanto. Então, são coisas que, no final das contas, acaba facilitando a vida de quem está executando. Exatamente, esse é o ponto. Você que está nesse ramo há tanto tempo, né? Desde os 14, quase 23 anos aí, isso acaba fazendo parte do seu DNA, né? O Túlio, que nos conectou aqui, durante o podcast, ele falou que hoje as metodologias que ele trabalha, ele é muito focado na parte de TPM, e ele usa isso no dia a dia dele, né? Para escovar os dentes, para escolher a roupa que ele vai vestir, tudo e tal. Nessa parte, pessoal, isso já afeta você já, cara? Já, eu tenho... Tu já denunciou, daqui a pouquinho eu utilizo algumas expressões que não são do cotidiano, né? Mas tem alguns cacuete que é realmente já de organização. Vai lavar uma louça lá na minha casa, quem lava sou eu. Então, assim, já organiza tudo certinho, já quer colocar tudo no lugar, já fazer uma sequência, tá cozinhando, mas aí tem coisa que tu pode deixar na panela, mas já pode otimizar o tempo fazer. Já quer ganhar tempo. Eu tomo cuidado para não exagerar, né? Do ponto de vista de estar sempre tomando cuidado a respeito disso, mas acaba sendo natural, tu acaba tendo essa perspectiva. E dentro do Lean tem muita questão do respeito pelas pessoas, né? A gente está se conhecendo agora, mas de tu respeitar a bagagem das outras pessoas. Então, em todo relacionamento, é tu saber que tu tem a agregar, mas muito a aprender, né? Perfeito. Então, isso tu leva pro teu dia a dia. Poxa,
a forma que tu aborda uma pessoa, como a gente se conheceu ali, né, até chegar nesse momento, então isso tu leva para a vida e são pontos positivos que acaba trabalhando a questão comportamental, de cultura, e eu acho que isso que vale bastante a pena, sabe? Perfeito. Você já estava inserido nesse mercado desde o início? Acreditou que sua trajetória escolar seguiu essa linha de raciocínio também. Hoje, a sua formação é em que, especificamente? Então, eu fiz a engenharia industrial mecânica, né? Engenheiro mecânico. Engenheiro industrial mecânico, e isso eu me formei com 24 anos. E daí, dentro disso, eu tinha uma perspectiva de lecionar. Eu gosto de fazer esse trabalho de ministrar treinamento. Carreira de acadêmica mesmo. Carreira acadêmica. Daí, dentro disso, surgiu a questão de ter o mestrado para poder dar aula em graduação. Daí, dentro disso, eu fiz o mestrado em processos industriais e tecnologia de materiais para conseguir ter esse trabalho. Só que daí, dentro disso, no decorrer, mudou um pouquinho o rumo. Eu falei, cara, disciplina, graduação, eu acabo viajando bastante em relação aos trabalhos de consultoria, educação e treinamento. Eu falei, cara, vai ser difícil para a rotina. Daí eu fui convidado tanto pela Universidade de Fevale quanto pelo Senai para ministrar os pós-graduação. Ah, que legal, cara. Aí é um pouco mais flexível a questão de horários, são menos disciplinas. Não sabia que o Senai tinha pós-graduação, não? Tem a de gestão de manutenção. Eu ministro a disciplina de gestão de manutenção inteligente, que pega conceitos do Lean, do RCM, do TPM, Caramba, a estrutura cara. de indicadores. E eles estão conectados muito com a questão de gestão de manutenção, a parte de automação, indústria 4.0. Então, é uma formação bem interessante. Ela é online, sabe? É EAD, mas com aulas ao vivo ali, no caso, né? Então, acaba abrangendo o Brasil todo, cara. Saiu a turma ano passado, agora em setembro, outubro, eu vou ministrar de novo. Então, é bem legal, cara. E eu gosto dessa troca, sabe? Faz parte do seu DNA, né? Isso. Acaba você aprende muito mais Poxa, ensinando, cara. treinando. Tu mostra um exemplo, cada aluno tem mais um. Então, no fim das contas, 15, 20 pessoas que tu acaba agregando e aprendendo. Poxa, e eu gosto desse cara. Então, eu sou o dono da verdade de forma alguma. Então, se eu falar uma coisa que tu diz, eu estou dizendo que esse é o caminho. Tu vai dizer, não, Moisés, não é assim. Na minha empresa, eu fiz esse caminho e deu certo. Então, como eu diz, eu não tenho bandeiras de metodologias. E, como eu digo, o Lean, na realidade, ela traz para agregar as metodologias e agregar valor. Então, RCM faz parte da composição. PCM, Indústria 4.0, está tudo... Obviamente, eu tenho que cuidar para não criar uma manutenção Frankenstein, que eu brinco, né? Para tu não pegar um pouquinho de cada coisa, mas tu consegue organizar tendo a perspectiva de agregar valor e eliminar desperdício. Se tu tem essa premissa, dificilmente tu vai errar em questão de colocar desperdício ou não conseguir organizar o processo, né? Eu queria entender um pouco disso, tá? Quando você fala de entender o gargalo da empresa e dar ali a pílula da solução para ela. Nós somos pessoas, vamos dizer assim, até relativamente rodadas dentro de empresa, né, Zé? O Zé já trabalhou na rama avícola, que dava manutenção em galpões aviários, que cria galinha para engorda. Já trabalhou na Magnesita, que é industrial. Hoje eu sou gerente da área de varejo. Já trabalhei na área de fábrica de produtos alimentícios. Eu trabalhei na siderurgia também. Sim. Então, a gente participou de empresas diferentes, ramos diferentes. E muito do que a gente traz aqui... Claro, cada empresa tem a sua particularidade, mas o esqueleto, ele é o mesmo, né? Uhum. Você, como consultor, vivenciou as entranhas de dezenas de empresas, quiçá centenas de empresas, né? Me fala um pouco da área de manutenção, que é o seu foco, dessas empresas. Realmente, as dores são as mesmas, cada um tem uma particularidade, é o setor mais desenvolvido dentro das empresas, é o setor mais deficitário, existe uma mescla. Qual que é o cenário da manutenção a nível Brasil, assim? Eu penso da seguinte forma, a manutenção de um modo geral no Brasil eu vejo que ainda como um comportamento muito reativo. Obviamente que a gente tem várias empresas que estão num nível de alta performance, mas em linhas gerais, a gente pegando tanto grandes, médias e pequenas empresas, ainda tem um espaço muito grande, um potencial muito grande de melhoria em relação ao processo de manutenção. Os problemas, eu vejo que por vezes eles são semelhantes. Muita quebra, reatividade no uso de tecnologia, recorrência de falhas, baixa capacitação tanto da mão de obra interna quanto dos terceiros. Então, tem alguns problemas que eles são semelhantes. Cara, baixa capacitação de interna e terceiros é uma dor de todo mundo, né? Eu acho que... Rapaz do céu, o que a gente sofre com o fornecedor na área de varejo é... Ferrovia é a mesma coisa também. É gritante, é gritante. Tu pega, então, assim, os desafios, eles são semelhantes. Falta de histórico, tomada de decisão sem um histórico confiável. Eu vejo que, né, a questão de ordem de serviço, poxa, tu
tu ter um bom preenchimento de ordem de serviço é base para tu gerar um histórico, para te conseguir aplicar uma metodologia de engenharia, de manutenção, partir para um planejamento. Então, no fim das contas, as dores elas são semelhantes. O que eu vejo? Dói de forma diferente de empresa para empresa, porque são contextos diferentes. Então, tu aplicar uma solução, esse é sempre o caminho, não existe, pelo menos na minha perspectiva. Porque pode ser que tu tenha alguns pontos que tu precisa trabalhar antes ou depois. Poxa, hoje, e por isso que uma das primeiras etapas é a imersão e diagnóstico, tu entender a fundo os processos e também buscar o alinhamento das expectativas da alta gestão para tu conseguir direcionar o teu foco nas ações. Para não dizer, sempre vai ser estruturação de PCM, sempre vai ser a aplicação do RCM ou do TPM. Não. Vamos entender qual que é o contexto, quais são as dores, o que dói mais. E a partir daí tu consegue ser muito mais assertivo na definição da solução ou da construção da solução. Porque, como eu falei antes, a solução ela é criada por várias mãos. A gente traz uma metodologia de análise, enfim, para conseguir direcionar, mas o time, o gestor, a equipe, o PCM, a engenharia, dependendo da estrutura da empresa, contribui demais para a formatação da construção da solução, né? Então, eu sou totalmente contra da minha perspectiva da consultoria que chega, vamos fazer assim. Não, cara, vamos entender. Vamos entender primeiro. Tu pode ter uma linha de raciocínio e um método. Por exemplo, o Lean, a lógica de tu pensar. Mas, de forma alguma, tu impor, porque isso não vai gerar resultado, pelo menos resultado sustentável. Não uma coisa que tu vai fazer, vai virar as costas e tudo vai desabar, né? Vamos dizer assim. Até porque, por exemplo, hoje o que eu vejo hoje, pelo menos no ambiente industrial, se fosse olhar há vários anos atrás, as pessoas que estavam nesse meio de indústria, você geralmente passava um procedimento e era seguido ali fielmente. Hoje em dia, os jovens que têm entrado mesmo, até mesmo se for olhar a questão de avanços tecnológicos que tem acontecendo a cada dia, eles já são mais críticos. Eles não aceitam uma metodologia padrão. Tá sempre, às vezes, questionando, por que a gente não faz utilizando uma IA ou utilizando uma ferramenta mais nova? Sim. Os jovens são bem mais críticos a todo tempo. Então, a todo momento, eu imagino que você deve, a todo momento, estar se atualizando com as ferramentas novas que têm surgido. Sim, o que eu vejo, Zé, é o seguinte: eu divido a forma de pensar na manutenção em 5 perspectivas. E a partir daí tu pode inovar a forma que tu quiser. Mas a base, os conceitos centrais, eles existem. Questão de diretrizes, de tu ter o alinhamento da manutenção com o negócio, tu nunca pode estar desconexo com isso. A questão de mantenabilidade, né, de ter agilidade na intervenção. Confiabilidade, tu criar um sistema de prevenção de falhas. A parte de proatividade, para tu trabalhar em melhoria contínua. E excelência, onde tu vai abranger não só o estágio do ativo de operar e manter, a função manter, mas tu vai ampliar para o ciclo de vida do ativo, onde tu vai a manutenção influenciando lá no projeto e na aquisição e também na parte do descomissionamento ou reforma da máquina. Então, assim, se tu tem, na minha forma de pensar, se tu tem essas 5 perspectivas como base, tu pode inovar, tu vai inovar e é positivo. Lógico, não existe melhoria contínua sem padrão. Então, tu vai ter um padrão que tu vai aplicar N vezes até tu entender que, poxa, uma pessoa vir de fora e dizer, poxa, mas por que vocês não digitalizam? Por que vocês não vão lá para o monitoramento de condição? E daí dentro de indústria 4.0, enfim, daí tu vai agregando, mas sempre numa base, numa linha de raciocínio. Sempre no mesmo padrão ali, né? Cara, não existe melhoria contínua sem padrão. Essa frase é muito forte. Assim, você está falando então que um cara que está ouvindo a gente, está no chão de fábrica, está assumindo hoje os primeiros passos de gestão na carreira dele. Se ele chegou no ambiente, identificou que não existe um padrão de rotina, não existe uma rotina que ninguém ali está seguindo, cara, você não vai fazer milagre ali. A primeira base é identificar padrões e definir uma rotina básica. E a partir dela, você vai fazendo melhorias. Sim. Cara, essa frase é muito forte. Isso que eu acredito. Essa frase é muito forte. Não existe melhoria sem padrão. E tu pega, assim, um dos grandes pontos, né? A manutenção, ela consegue, na sua execução, fazer bem o trabalho. Mas, por vezes, não consegue melhorar por não ter justamente esse padrão. A partir do momento que tu estabelece esse padrão, tu consegue ver duas coisas, né? Se tu não está cumprindo o padrão, tu vai ter um problema. Perfeito. Se tu está cumprindo o padrão, tu consegue enxergar melhoria. Então, assim, a linha de divisão entre o padrão, ele é a métrica para te conseguir ver, poxa, eu estou aplicando isso.
e o meu resultado está baixo. Poxa, então eu tenho que voltar para aplicar esse padrão. Então, se eu estou aplicando o padrão, daí sim eu me permito melhorar. Porque eu já estou aplicando, eu já tenho a rotina garantida, como tu trouxe, né? Se não tem um padrão, fica tudo de forma aleatória, né? É isso. As pessoas, por exemplo, tá? Eu vou falar agora um pouco da minha realidade. Eu sou gestor de manutenção na área de varejo. Então, não é a primeira empresa de varejo que eu estou hoje, já passei por 3, 4 empresas de varejo. Hoje eu estou como gerente, ou seja, todas as decisões da área de manutenção são decisões minhas, estratégicas minhas e do meu time, consequentemente. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá foi, cara, nossa área precisa de gente, nossa área está deficitária de gente. E a coisa que eu vi nas outras empresas é que também a área precisava de gente também. A gente sempre ouviu isso, só que como eu não era o cara que tomava decisão por completo naquele setor, não era a coisa que estava totalmente na minha mão. Sim. Agora tá. Contratar ou não contratar tá na minha mão. E antes de eu contratar, eu comecei a observar o padrão. E não tinha padrão. Então, não existia falta de gente, existia baixa produtividade da equipe. Então, quando a gente desenhou um padrão, desenhou a rotina, a gente identificou que na cabeça nossa inicial, sem estudo, sem nada, precisaria de contratar mais 3, 4 cabeças. Hoje, na verdade, eu contratei uma a mais. Então, eu consegui, junto com o meu time lá, colocar a casa em ordem, só identificando padrões, sem contratar mais gente. Quando a gente colocou padrão, colocou rotina, e aí sim, através de indicadores, a gente viu que às vezes aquele indicador ele performava mal, aí olhando com a lupa você identifica, pô, existe um gargalo de HH aqui. Sim. Eu preciso de mais gente especificamente nesse ponto. Mas quando não tem padrão, você não consegue ter essa análise. Simplesmente você vai contratando gente, a sua estrutura acaba ficando enxuta demais e cara, se você não é bom no básico, você não vai ser bom no extraordinário. Não tem milagre que aconteça, né? Você acredita nisso? Você acha que faz sentido esse tipo de argumento? Cara, eu acredito que sim. Eu vejo que a grande questão, né? A gente tá falando de padrão, é realmente mapeamento de processo, tu conseguir ter domínio do processo. E eu vejo que para gerar resultado tem outros 2 fatores fundamentais. Como tu falou, a questão da visão estratégica e das pessoas, elas, em primeiro momento, né, para cumprir esse processo é conhecer, estar capacitada para cumprir aquele processo, ter os recursos necessários e a partir daí tu consegue entregar resultado. Porque senão, no fim das contas, tu não vai conseguir gerar resultado porque tu está, de uma certa forma, desorganizado, né? Então, e outra, tem processos que são base da manutenção. A gente precisa entender isso. A questão, por exemplo, de tu ter uma lubrificação bem estruturada é um processo de base. E quando eu digo base, é no sentido que ele vai te sustentar para te ir para outros patamares, né? Então, tu conseguir entender bem esses processos de base, o pessoal diz muito fazer o básico bem feito, poxa, é fundamental. Tem se falado muito, e eu acho que faz sentido, na própria questão de Lean, de indústria 4.0, de gestão de ativos, mas como é que está a tua base? Como é que está a tua sistemática de preventiva? Como é que está a tua análise de falha? Como está estruturado lá o teu desenvolvimento de competências? Então, histórico do ativo. Indicadores que nem tu trouxe. Poxa, como é que eu vou gerenciar sem ter indicador? Gerenciar o pessoal por vezes traz a gerenciar como burocracia, mas o princípio do gerenciar é tu atingir resultado. E para isso vai ter que gerenciar a rotina e as melhorias. Aí tu vai conseguir garantir previsibilidade e competitividade. Então, no fim das contas, uma dica para quem está em cargos de liderança é justamente isso, conseguir ter esse domínio do entendimento que gerenciar é atingir resultados. E daí, dentro disso, tu vai criar uma sistemática de controle para melhoria e para rotina. Pega, por exemplo, a estruturação do PCM. Cara, é para garantir a rotina. Tu conseguir fazer um bom planejamento, especificar os recursos, conseguir ter todas as informações necessárias para que quem vai executar já tenha todas as informações dos recursos para poder fazer isso. Então, rotina e melhoria, elas são 2 pontos críticos do meu ponto de vista e o gestor, né, o líder, ele precisa ter isso. Quando eu falo, aí uma pergunta minha para você, né? Claro. Quando você olha a Gênesis, que é a sua empresa, ela é muito focada na área de manutenção, 100% focada na área de manutenção. Mas tudo que a gente está falando aqui agora acontece em outros setores também, né? Na área de produção, na área de operação. Sim. E é uma estratégia da empresa de vocês focar na área de manutenção ou vocês pensam em ter um braço abrangindo mais coisas, ou a área de manutenção por si só já é uma área atualmente suficiente? Me fala um pouco dessa estratégia da empresa de vocês. Boa. No início da empresa, ela tinha já alguns braços de produção e qualidade.
quando eu assumi ali a questão de ser um dos sócios e agora como CEO, a gente direcionou para a área de manutenção. Uma pelo amor à manutenção, né? Pelo gosto da manutenção. E eu vejo, né, como a gente atua muito forte na região sul, mas no Brasil como um todo, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade tanto na parte técnica, né, mas que o nosso foco é muito mais a área de gestão. Então, no fim das contas, tem uma oportunidade gigantesca aí de negócios, que nem agora assim, de network, enfim, para atuar na área de manutenção. No nosso modelo de negócio hoje, a manutenção é o centro, muito focado em soluções para que o pessoal de manutenção consiga ser protagonista, e a gente tem até dentro da perspectiva do livro, gerar valor e ser valorizada. A grande questão que eu vejo, né, e é o desafio, é a gente conseguir ser valorizado pelo aquilo que a gente faz. A gente gosta disso, desse reconhecimento, né? E eu vejo que uma premissa para que isso aconteça é a gente conseguir gerar valor e apresentar isso, né? Mostrar, porque a manutenção, por vezes, ela tem um receio de, poxa, vou mostrar que a disponibilidade desse mês eu atingi, mas quem garante que do próximo eu vou conseguir? Então, acaba não se comprometendo muitas vezes, acaba ficando mais no seu mundo ali, naquela perspectiva, com um certo receio. E eu vejo que isso é um dos pontos que precisa mudar. E os líderes, as empresas que mudaram essa visão, poxa, a manutenção está tendo uma baita repercussão, né? Vista realmente como um pilar estratégico do negócio. Não, então, perfeito. Cara, entrando agora um pouco aqui do seu livro, manutenção Lean. Acho que é uma coisa, particularmente falando, eu nunca tinha ouvido falar, tá? Então, se você tem um livro relacionado a esse assunto, você é uma autoridade nesse assunto, acredito eu. Só que, apesar da metodologia, essa metodologia já bastante trabalhada, não era tão disseminada aqui, né? Para você chegar nesse nível de autoridade do Lean, voltado para a área de manutenção, ao ponto de escrever um livro, me fala um pouco como esse mosquito do Lean te picou, qual foi os primeiros contatos com ele, sim. e qual foi o nível de aprofundamento, de profundidade que você foi tendo, né, nessa metodologia até chegar a ser uma autoridade nesse assunto aqui. Bacana. E realmente é um assunto pouco comentado a nível Brasil, porque manutenção Lean eu nunca tinha ouvido falar. É algo bem inovador. O processo do Lean, até a gente estava participando, né, do Fórum Nacional Lean, ele é algo dentro da manutenção extremamente recente, principalmente do ponto de vista aqui no Brasil. Como é que surgiu, né? Onde esse mosquitinho do Lean? Como eu comentei, eu tenho formação em engenharia industrial mecânica e tinha uma disciplina optativa na graduação e eu escolhi fazer uma de Lean. Então, lá em meados de 2009, 2008, eu tive o primeiro contato com a metodologia. Já aplicava muito a questão do TPM, mas não da filosofia Lean como um todo, com uma visualização mais ampla. Então, lá atrás teve esse ponto. E daí, com o tempo, a gente foi vendo, né, e daí isso é uma característica minha, de buscar boas práticas de outras áreas, que está sendo aplicado em outras áreas, para o mundo da manutenção. Perfeito. Então, eu enxerguei, poxa, na manufatura isso já é utilizado há décadas e gera resultado. Então, o que eles estão falando? O que é isso? Por que gera resultado? Porque várias empresas adotam o Lean como filosofia, fomenta a cultura em cima disso. Daí eu fui começando a estudar. Em 2016 surgiu o primeiro modelo de manutenção Lean, que não é o que hoje a gente aborda. Mas foi a primeira versão. Daí eu fiz a apresentação num congresso e eu me lembro até hoje que eu fiz a apresentação num dia, no dia seguinte estava o pessoal da Embraer, que inclusive hoje é um parceiro nosso lá, o gerente de manutenção, e falou assim, um rapaz ontem falou de manutenção Lean lá, a gente aplica os conceitos muito fortes do Lean. Falei, poxa, cara, tô no caminho. E daí a gente foi aprofundando estudos, aplicando, entendendo, realmente desmistificando essa questão da aplicação do Lean. Poxa, mas Lean e manutenção tem a ver? Lean e confiabilidade? Não, tem tudo a ver a partir do momento que tu entende o que é o princípio da coisa, né? Que é agregar valor e eliminar desperdício. Então, foi surgindo. E o livro, no fim das contas, ele foi, vamos dizer assim, o relato de toda essa jornada, das aplicações que a gente fez e da construção, vamos dizer assim, de um caminho já, vamos dizer assim, pavimentado. E, obviamente, eu acredito na melhoria contínua. Pode ser que surjam, a partir do livro e de outras coisas, outras pessoas entendendo, se aprofundando e propondo novos modelos, mas é algo que foi validado. Então, esse que é o legal, sabe? Sim. Porque eu vejo que a grande questão, né? Na questão da consultoria, como tu falou, são centenas de projetos. Daí tu vê assim, vários gestores com muita vontade de colocar a manutenção no patamar de representatividade, só que tendo dificuldade. Por não conseguir
conectar bem essa questão de gestão. Muita gente, formação técnica muito boa, porém conceitos de gestão não tão legais. Então, o Lean ele surge nessa batida de trazer uma metodologia consolidada, daí validada dentro do universo da manutenção, que obviamente tem as suas peculiaridades aí, né? Sim, Vocês estão na lida há bastante tempo também, tem as suas peculiaridades, e que a gente precisa criar um caminho que seja fácil, vamos dizer assim, ou pelo menos que tenha um direcionamento para quem está querendo entrar nessa vida do Lean aí, vamos dizer conectar assim. toda a metodologia com o que as pessoas estão acostumadas a ouvir hoje em dia, né? Perfeito. É igual aqui no podcast, um dos nossos pontos é sempre tentar fazer uma abordagem que o pessoal do chão de fábrica entenda Exato, pessoal. e aceite, né? Hoje, isso que o Zé trouxe ele é bem legal, né? Quando nós já estivemos, né? Lá no chão de fábrica. E nós éramos muitos questionadores. Muitas coisas nós questionávamos. Pô, por que a empresa não faz isso? Por que a empresa não investe nisso? Por que a empresa não contrata tal pessoa? Por que a empresa não faz? E é uma visão muito limitada de que está lá no chão de fábrica. E é limitada não muitas das vezes por conta da pessoa, muitas das vezes por conta das informações que chegam nela. Tem coisa que não vai chegar no chão de fábrica. Então, quando a gente está hoje no outro lado da moeda, a gente consegue entender muito desses percalços, muito desses questionamentos que nós fazíamos lá atrás, o porquê que eles existem. Um exemplo prático aqui, a gente fala isso direto. Eu, como técnico de manutenção, tinha lá um sensor lá que toda vez que quebrava, demorava semanas para ele poder chegar, a gente tinha que fazer uma gambiarra lá para poder funcionar. Por que a gente não tem uma caralhada desse sensor aqui em estoque aqui? Pô, mas cada sensor daquele lá custava 25 mil reais. Sim. Então não tava. E o nível de quebra dele é muito baixo. Então valia a pena eu esperar quebrar para poder trocar do que ter isso em estoque, entendeu? É gestão isso. Né? E isso não vai chegar no chão de fábrica. Eu simplesmente era o cara que tava lá de madrugada, fazendo aquela gambiarra, pô, de novo, o sensor estragou aqui. Então, assim, a gente tenta trazer essa linguagem pro cara que tá no chão de fábrica pra gente entender, pô. Pra gente encurtar o caminho, né, Zé? A gente demorou alguns anos, formado já na faculdade, ainda trabalhando na área de elétrica, sendo como técnico, nada contra, mas não era uma coisa que a gente estava feliz fazendo naquele momento. A gente queria virar gestor. Então a gente traz essa linguagem para a pessoa encurtar o caminho que nós demoramos algum tempo. Eu acho que um pouco do seu livro é nessa linha de raciocínio. Vamos desmitificar e vamos destrinchar esse bicho aqui, esse bicho chamado Lean. Entendi que você está falando aqui, gostei muito do que você está falando. Acho que quem está ouvindo a gente também entende um pouco dessa metodologia e quer saber como aplicá-la no dia a dia. Claro, é um livro aqui de mais de 200 páginas, tem muito conteúdo aqui, mas vamos lá, um cara que está ouvindo hoje no chão de fábrica, ele acabou de virar um gestor na área dele, tá? Pô, como que eu consigo entender aonde aplicar o Lean aqui e como eu consigo fazer com que o meu dia a dia e venda isso para o time, que todo mundo respire essa metodologia. Qual que é os passos a passo ali que um cara que está chegando hoje no chão de fábrica precisa seguir para poder entender um pouco dessa metodologia? O primeiro ponto vocês trouxeram, que é a questão de entender que o Lean é sobre pessoas. É pessoas. No fim das contas, a gente... Então, para a gente desmitificar o Lean, tá? Pegar esse bicho aqui e destrinchar ele. Os primeiros... O passo a passo ali, o início. Você está falando que é um pouco de entender um pouco o cenário? Como é que é? Exato. O primeiro ponto que eu vejo é entender que o Lean é sobre pessoas. Esse é o ponto crucial. Perfeito. E entender, né, de uma forma bem simples, o que agrega valor e o que não agrega. Então, vamos desmistificar, né? A gente traz a lógica da aplicação do Lean em 5 princípios. O primeiro princípio é definir valor. O que é valor para o cliente? Vamos ser bem prático, né? Poxa, para a área de operação, né? O que é o valor? Confiabilidade das máquinas. Perfeito. A máquina não para de funcionar. A máquina não parar. A gente conseguir evitar paradas não planejadas. Então, eu tenho o que é valor. Agora eu defino o fluxo de valor. Como eu vou criar um processo, um passo a passo para entregar confiabilidade? Eu posso ir para uma sistemática de manutenção planejada. Então, eu vou ter manutenções baseadas no tempo e manutenções baseadas na condição. Beleza, estou estabelecendo o fluxo de valor. Como eu vou entregar confiabilidade? Daí eu parto por terceiro princípio, que é fluxo contínuo. Como eu vou conseguir garantir que a minha manutenção planejada, preventiva e preditiva tenha todos os recursos e as informações para quem está executando não interrompa o processo? Vou botar um exemplo aqui. Eu tenho uma manutenção preventiva programada para amanhã às 8 horas da manhã. A máquina vai parar exatamente às 8.
Parou a máquina, o técnico ele vai atrás das peças, vai buscar a lista de atividades que ele vai ter que fazer, Vai ter que estar ferramental. Não, cara, tudo isso tem que estar já organizado. Perfeito. Já tem que ter todas as ferramentas, já tem que ter todas as peças, já tem que estar analisado lá se tem um risco para fazer a atividade, já tem que estar sendo previsto, já tem que estar organizado com a área de segurança. Então, gerar fluxo contínuo é fazer com que, vamos lá, nesse nosso exemplo de manutenção preventiva e preditiva, a coisa aconteça da melhor forma. Daí entra o quarto princípio, que é a manutenção puxada, que entra muito forte a figura do PCM, de fazer o planejamento, programação e controle. Então, poxa, lá naquela atividade da preventiva, tem o que fazer, o método, o ferramental, por que vai ser feita aquela atividade, todos os recursos estão disponíveis para fazer a preventiva. Eu consigo fazer naquele dia, eu já alinhei com o PCP, com a operação, posso realmente fazer. Daí entra aí a parte de manutenção puxada, antecipar a necessidade do cliente. Se a gente for se pegar lá naquela curva lá de falha potencial e falha funcional, é a gente conseguir evitar que o equipamento quebre. Então, eu tenho que antecipar a correção daquela falha. E o último princípio é manutenção, a perfeição da manutenção, que entra muito forte, questão de análise de falha e Kaizen. Então, assim, né, passando para dar uma visão geral da perspectiva do Lean, é eu conseguir passar por esses 5 princípios que eles estão ancorados, daria para se dizer, muito forte na própria metodologia de melhoria contínua do PDCA, né, de planejamento, execução, cheque e ação. Então, para quem está trabalhando nessa visão, é conseguir realmente entregar valor. A gente falou lá no início que era confiabilidade. Então, no fim das contas, no final de todo esse ciclo, eu preciso ter melhorado o meu tempo médio entre falhas. O intervalo entre falhas ele tem que estar maior. Perfeito. A disponibilidade, que vai ser a confiabilidade é um dos fatores, a disponibilidade tem que estar melhor. O número de quebras tem que ter reduzido. Isso é valor. Então, desmistificando é isso, sabe? A gente conseguir criar uma metodologia que vai entregar aquilo que a gente especificou lá no início. Ó, Cara, só para complementar aqui, Zé, isso que você trouxe, ele é muito legal. É literalmente um PDCA. Eu gosto muito de falar isso, é um PDCA constante, é um PDCA que nunca para. Porque veja bem, você que está no chão de fábrica, você que opera, você que operacionaliza, vamos dizer assim, tudo isso que ele acabou de falar aqui. Quando você vai dar manutenção no equipamento, quando você para, pô, esqueci essa peça lá no almoxarifado. Cara, isso tá contra isso que ele tá falando aqui. Então, tem alguém no processo falhando. Quem deveria ter previsto esse material lá disponível para você? É você mesmo? É a equipe do PCM? É o seu supervisor? Enfim, é o outro turno? A gente não sabe. Então, através de um fluxo desenhado, através de uma rotina, você vai fazendo as melhorias pontuais. Pô, então você está fazendo todo esse processo de maneira perfeita. Você tem lá os ferramentais, você tem a equipe preparada, a equipe executa tudo, mas seus indicadores não melhoram. O seu MTBF não melhora, o seu MTTR não melhora. Então você vai observar lá no micro, será que tudo que está programado para eu executar naquela máquina é o suficiente para evitar com que ela pare de funcionar? Talvez você esteja lá no carro e dentro do seu plano de manutenção tá só apertar os parafusos da roda. Só que não tá lá para você conferir se a roda tá lá com os cabelinhos, se tá com os detalhes, entendeu? Então, isso tem que ser acrescentado, são melhorias. Só pode chegar nesse nível se você tem o básico bem estruturado e uma rotina bem feita, né? Cara, essa é a pegada. Aí um ponto que você colocou aí que eu peguei bem, por exemplo, quando você vai apresentar a ideia da questão do fluxo contínuo de manutenção, tem que ter uma pausa, uma parada para fazer a manutenção de fato. Uhum. E aí, quando você vai fazer a manutenção e percebe que quem está fazendo a manutenção não está preparando as ferramentas antes, não está separando tudo que precisa para executar, esse tempo de parada ele vai ser muito longo. Sim. Então, quando você realmente vai nesse ponto-chave, que é preparar tudo antes para executar a manutenção rápida, e esse é o ponto. Por exemplo, lá na ferrovia, quando a gente faz uma programação de parar uma linha para uma manutenção, o prazo ele é contado. Se determinar lá que vai ser 5 horas de manutenção, tem que ser 5 horas. Se passar de 5 horas, é a operação ligando, é todo mundo entrando em contato para pressionar. Cadê que a manutenção realmente iria cumprir nesse prazo? Então, isso é fundamental. Eu tô tentando lembrar aqui a época que eu era técnico, tá? Existia um gargalo muito grande em várias dessas etapas desse processo que você trouxe.
primeiro, questão de separar material. Isso não acontecia, então você ia lá da manutenção, você abria a máquina, aí a partir daí você ia ver o que você ia precisar, depois você ia ver se tinha lá no almoxarifado, não tinha um histórico do ativo, não tinha um histórico falando, cara, esse ativo você vai precisar de trocar tal peça. Não, literalmente abre a máquina e vê lá o que tem que fazer. Segundo gargalo que tem, não tem um sistema de manutenção, então todas as OS era papel físico, então você ia lá e anotava a caneta, muitas daquelas informações acabavam se perdendo, não geravam um histórico do ativo. Então, muitas das vezes, na segunda etapa de manutenção, um segundo fluxo de manutenção, o cara ia lá executar e ele não sabia o que eu tinha executado antes. Então, assim, existia uma série de gargalos nesse processo. E quando a gente fala hoje do ponto de vista de Lean, você vê que a gente não fazia o básico, né? Então, o Lean ele não é algo fora do comum, algo extraordinário. É simplesmente fazer o que você já faz hoje de uma maneira estruturada e organizada, né? E quando você pensa assim, fica um pouco mais fácil até de vender um pouco mais a ideia. A ideia é justamente... Essa é a abordagem que a gente faz e vocês trouxeram vários exemplos muito bons, que é a questão assim... Por vezes, e eu vejo que tem as funções, tem a função da engenharia de manutenção, a função do planejamento, mas a execução é onde está realmente agregando valor. Como está falando a questão do técnico, do cara estar frente à máquina para fazer as atividades que precisam ser feitas, ali vai garantir a confiabilidade. Então, o que o planejamento e a engenharia de manutenção são áreas de apoio de staff para que a execução consiga desempenhar bem o seu trabalho. Perfeito. E o que acontece muito... principalmente na questão de análise de baixa produtividade do corpo técnico, e muitas dessa baixa produtividade está relacionado com uma falha no planejamento. Não especificou bem a atividade, não colocou todas as atividades que precisam ser feitas, não mapeou claramente as ferramental, as peças e assim por diante. Não conseguiu prever todas as atividades que ia ser feito, o time de execução vai acabar sendo penalizado, né? Não tem a peça, não tem a ferramenta. Daí entra pontos que o cara vai ter que fazer lá a utilização de uma ferramenta de forma inadequada, daí está comprometendo a segurança. Mas é a pessoa que está ali, o técnico, o mecânico, o eletricista, o lubrificador, o instrumentista, é o cara que está realmente fazendo o trabalho que agrega valor. Então, fortalecer e dar voz para quem está executando é o ponto-chave do Lean. Então, a engenharia, a PCM, a gestão é apoio para conseguir fazer a otimização do trabalho de quem está realmente ali no front, ali realmente interagindo com os equipamentos, sabe? Ô Moisés, quando eu penso assim, do ponto de vista de cliente, se eu vou contratar o Moisés, a consultoria Gênesis, para minha empresa, eu sei que eu estou contratando um cara que vai ir focado na área de manutenção para melhorar os meus processos. Então, querendo ou não, eu já estou vendido para essa ideia. Mas você já foi inserido em processos estruturados que você levou à régua, e você também já foi inserido em processos que não tinha nada, né? Sim. Sem dar nome aos bois aqui, até para não expor cliente, conta aí algumas histórias que você já encontrou dentro do mercado de trabalho, assim, coisas precárias, que você falou assim, cara, eu achava que eu já tinha visto de tudo, mas aqui eu me surpreendi. Cara, começa com a infraestrutura, oficina. Cara, no fundo da fábrica, desorganizado, sem nenhum recurso, time técnico sem uniforme, sem ferramental para poder trabalhar. Tem condições que é assim. E tu tá trabalhando num ambiente... Como é que eu vou estar falando, introduzindo o conceito de confiabilidade, de engenharia de manutenção, de PCM, se eu não tenho o básico, uma infraestrutura para o pessoal poder trabalhar? Então, começa com essa perspectiva. E muitas empresas, agora menos, mas há anos, que está numa estrutura precária de manutenção. Então, dentro disso, o que é o primeiro ponto que eu vejo? É tu entender, num primeiro momento, todo o portfólio de equipamentos que a manutenção gerencia. Tu fazer um mapeamento de todas as máquinas. Aí tu vai fazer uma criticidade, uma avaliação para entender qual máquina que impacta mais para o negócio. E as corretivas normalmente estão nas máquinas mais críticas, ou quando elas não estão nas máquinas mais críticas, a gente precisa corrigir isso para dar condição do pessoal poder trabalhar. Sair daquela apagando incêndio, né? Atuando só em reativa. Como é que eu vou falar em Lean, confiabilidade, se no fim das contas tem que apagar incêndio lá? Então, a grande questão que eu vejo dentro desse trabalho, a gente enxerga muitas vezes a manutenção ainda nessa condição de infraestrutura baixa, questão de baixa padronização e não conseguindo dar suporte para o time técnico poder atuar. Então, encontra muito esse cenário assim, de
E, lógico que cada vez menos, mas de não ter nem infraestrutura. E eu trabalho muito forte com a questão de, poxa, esse é o básico, né? A gente está falando de uma manutenção de excelência e tu vai olhar a oficina, não tem equipamento, o pessoal está sem uniforme, o pessoal está sem ferramenta. Cara, esquece. E muitas das vezes Como essa é que tu visão, vai... muitas das vezes é a visão errada, né, que está economizando. Está reduzindo custo com manutenção. E, na verdade, não está tendo economia. Né? A manutenção, ela precisa ser mais do que um grupo de caras com rádio na mão que... Manutenção elétrica na escuta, tem que ser mais do que isso, entendeu? Tem que saber, de novo, como agrega valor para o negócio. E você consertar algo que parou, você não está agregando valor do negócio, você está evitando que o negócio perca mais dinheiro apenas. Exato. Agregar valor com o negócio é evitar que o negócio pare de funcionar, atuar numa etapa anterior, né? E para chegar nesse nível, pô, os caras que não tem nem uniforme nem ferramenta é crítico. Ó, eu vou falar um pouco do meu cenário e é um pouco diferente, tá? Desse mundo industrial, assim. Eu vim da indústria, tá? Então, que nem eu falei aqui, eu trabalhei já em fábrica alimentícia, eu era técnico, eu arrumava equipamentos, IHM, inversor, era mais a área de elétrica. Só que os meus últimos anos foi mais na área do varejo. A área do varejo é muito mais obra civil, tá? E equipamentos não são tão corriqueiros assim. E qual que é o ponto? Ainda é menos, vamos dizer assim, o investimento ainda é menor nessa área porque não é o core da empresa, né? Não existe um processo produtivo que a manutenção influencie diretamente ali na grande maioria dos varejos. Existe toda uma cadeia de cliente, de conforto de cliente, da estrutura de loja que a gente afeta. Então, o investimento geralmente é baixo. Na empresa que eu estou hoje, quando eu cheguei, cara, eu vou ser bem sincero, não são palavras minhas, são palavras do próprio dono da empresa. Não existia setor de manutenção. Tanto que a minha cadeira hoje, já como gerente, ela não existia, era só um nível de coordenador para baixo. Então, eu cheguei lá nesse cenário. Os caras não tinham ferramenta, muitos deles trabalhavam com ferramentas próprias que eles compraram. Eles não tinham veículo, então você tem lojas em várias localidades. Então, quando tinha que ir para uma loja, tinha que ir de ônibus, com um caixa de ferramenta nas costas. Eles não tinham uniforme. Agora que você não tem uniforme, então tinha gente que ia trabalhar com camisa de time, porque são técnicos, enfim, no nível de escolaridade um pouco mais baixo, no nível salarial um pouco mais baixo, então também eles tinham os recursos que eles tinham e era aquilo dali. Então eu falei, cara, onde eu fui amarrar meu jegue, viu? Onde eu fui amarrar meu jegue? Mas a gente começou nesse básico, eu tô lá há 1 ano e meio, tá? Então, hoje nós já temos ferramenta, temos uniforme, temos carro, temos oficina, a gente não tinha. Eu estou nesse momento agora implementando um sistema de manutenção, né? Inclusive ele é bem conhecido, a Trílogo. Não sei se você já ouviu falar, mas ele é bem famoso aí no ambiente de manutenção, principalmente do varejo, tá pegando esse ramo aí bem legal. E, cara, tô falando de sistema de manutenção para quem não tinha nenhum uniforme. Entendeu? Então, assim, foi um processo de amadurecimento muito grande. Novos contratos, a gente acabou com alguns contratos que existiam lá, que eram contratos... Cara, você finge que me paga e eu finge que trabalha. Eram contratos nesse nível. Então, hoje a gente conseguiu colocar novos contratos. Tudo isso foi custo maior. E a empresa de varejo. E o dono dessa empresa, ele tá lá todo dia. Sim. Então, você vendia pro dono. Cara, você tem que gastar mais com manutenção. E não foi fácil. A gente teve que vender, revender, vender de novo, revender de novo, e tudo através de um storytelling, números, indicadores e projeção futura, que isso se paga a longo prazo, mas a curto prazo teria que ter um investimento inicial. E graças a Deus a gente conseguiu superar essa barreira, conseguimos os investimentos, agora nós estamos na parte de aplicar e aprovar aquilo, e quando tudo estiver rodando, é onde que vai entrar essa parte que você está aplicando aí. Hoje eu tenho uma rotina, essa rotina vai deixar de existir por conta da vinda desses novos contratos, desses novos sistemas. Vou ter uma nova rotina, já um nível acima, e a partir do momento que essa rotina estiver sendo implementada, vai vir nesse ciclo de melhoria constante. Sim. Pô, será que esse contrato que eu implementei, ele está seguindo todas as regras do contrato? Será que ele está sendo suficiente para poder suprir todas as necessidades aqui do meu campo de lojas? Então, são coisas que na área do varejo não é tão fácil, porque geralmente são áreas do varejo, empresas maiores, mais robustas. A última empresa de varejo que eu estava tinha 3 mil lojas. Então, cara, simplesmente, 3 mil lojas. Vou dar um exemplo bobo aqui, 3 mil lojas. Aí,
todas as lojas, vou pôr aí 80% tinham refletores. Porque quando ficar à noite, os refletores acendiam. Tinha muitas lojas com os refletores queimados. Vamos fazer um plano de ação para poder arrumar os refletores de 3 mil lojas. Cara, é milhões de investimento. Assim, para arrumar refletor, entendeu? Sim. Por causa da quantidade de lojas, quantidade de refletor. Quando você multiplica isso, o valor unitário é baixo, 200, 250, 300 reais um refletor. Quando você multiplica por tudo, tudo é muito grande, entendeu? E hoje, na empresa que eu estou hoje, é uma empresa menor, mais controlada, tem um pouco mais, quase 100 lojas. Então, a gente está conseguindo, eu estou conseguindo fazer lá um cenário de manutenção, que vai demorar aí alguns anos ainda, uns 2 anos mais ou menos, um cenário de manutenção do nível industrial, Sim. mas no varejo. Uhum. Cara, a gente vai ser referência de manutenção daqui a uns 2 anos. É isso que eu vindo lá dentro. A gente vai ser referência de manutenção. Eles perguntam, por que você não faz igual a empresa tal? Você não faz igual... Cara, eu quero que eles olhem pra gente no futuro e vejam o que a gente está fazendo aqui. Porque a gente está implementando um nível de manutenção que outras empresas de varejo não têm por conta da capilaridade dela. A gente está colocando um cenário menor e conforme a empresa for crescendo, já vai estar inserido no mercado. E não é um Lean, não é uma metodologia Lean, mas é uma metodologia que quando eu pegar, estudar o seu livro e internalizar ele, talvez eu veja muita sinergia e talvez algumas metodologias que você ensina aqui, eu consiga acelerar ainda mais esse processo que a gente está passando por lá. Você conhece alguém ou você já lidou com alguma empresa, algo nesse sentido, que estava num caminho bom e com a sua contratação ou com alguns conselhos da sua empresa conseguiu acelerar esse caminho? Por esse teu relato, assim, eu já vejo que o que eu gosto já está no caminho do Lean. Já está aplicando o Lean, mesmo talvez não dando esse nome. Inconsciente. Não dando esse nome. Muito provavelmente de uma forma tácita, do que está no teu direcionamento, na tua bagagem, na bagagem do time, direcionando. Aqui a gente coloca esse conhecimento tácito, que muito das práticas que tu está fazendo aborda aqui, justamente para organizar. Então eu vejo que tem essa visão de conseguir fazer isso, sabe? De conseguir trabalhar essa visualização do processo e ir melhorando. Eu acho que é um ponto crucial aí. Hoje, e a sua experiência? Já entrou numa empresa que estava nesse momento já de transição e com a sua entrada conseguiram acelerar esse... Sim. Um dos pontos, como tu falou, ou a gente pega empresas que já têm um nível de maturidade de manutenção e a gente vai para aplicar processos de melhoria, estruturação do planejamento e controle, a parte de engenharia de manutenção. Então, já tem empresas que já estão trilhando um caminho e com o nosso apoio, nossa consultoria, a gente otimiza esses processos e direciona. E tem empresas que estão lá no início de um processo que ainda não tem a visualização, a forma de poder agir estruturada. E o que um dos pontos que eu vejo que é crucial quando a gente fala em acelerar, a gente está falando em tempo, né? E tempo, no fim das contas, é um recurso, né? Tu dispor mais tempo para implementar uma metodologia, normalmente tu está colocando mais energia de pessoas, mais custo, mais valor. Então, tu fazer uma estruturação de um setor, de um processo, de uma preventiva, de uma análise de falha, de um desenvolvimento de competência, uma matriz de competência, se tu já tem o caminho, o passo a passo, e isso, como tu falou, acelera o processo e tu consegue gerar resultados num período de tempo menor. E esses resultados, o que eu vejo? Na manutenção, a gente tem que vender cada uma das vitórias, por menor que elas sejam, porque vão dar combustível para a gente continuar melhorando. Então, como tu falou, poxa, conseguimos estruturar a questão do ferramental, dos carros, tudo isso aí são pontos positivos que vão somando para te poder adquirir um sistema. Depois do sistema, tu vai gerar histórico, tu vai conseguir estruturar um PCM. Depois que o PCM está gerando resultado, tu vai gerar uma engenharia de manutenção e assim por diante. Que tipo de melhoria e resultado que você já trouxe para as empresas? Acredito que tem vários cases aí, mas alguns que você se orgulha de falar. Para quem está ouvindo a gente, até seja gestor, fala, pô, talvez eu queria esse cara aqui na minha empresa, me dando algumas orientações. Cara, eu vejo dois grandes ganhos que a gente pode dividir, né? Um na parte de desenvolvimento de competência, formação de gestores, que é um dos pontos-chave. É a questão de conseguir tu desenvolver pessoas para internamente poder proporcionar essas melhorias. Então, esse que eu acho que é um ganho que, por vezes, ele acaba sendo intangível, mas é um grande ganho para a organização tu ter pessoas capacitadas dentro da metodologia Lean, dentro de outras metodologias, para poder gerar resultado.
Indo mais para o campo da consultoria, tem vários projetos que a gente associa o resultado do projeto à disponibilidade, Perfeito. melhoria da disponibilidade. Então, dentro disso, a gente estabelece metas para conseguir entender, poxa, a partir da avaliação do diagnóstico, qual é a disponibilidade nos equipamentos críticos de maior criticidade que acabam ditando o resultado da tua empresa e, a partir daí, entendendo quanto tu conseguiu melhorar. Então, a gente tem projetos nesse sentido de melhoria de disponibilidade, redução de custos, de manutenção. Principalmente, né, agora até recente, a gente teve um trabalho na parte de gestão de frotas, de ônibus, que o grande objetivo era conseguir otimizar os custos. E daí, dentro disso, vai reduzir, vai... Não, foi uma estratégia de comprar melhor. A empresa tinha uma sistemática de manutenção preventiva muito boa, mas fazia pacotes mensais de compra de peças. O que a gente entendeu? Se a gente conseguisse anualizar o consumo dessas peças, a gente conseguiria ter um poder de barganha maior. Então, tu conseguiria negociar com o fornecedor tendo uma perspectiva maior. São as mesmas peças, a mesma qualidade, a mesma especificação, só que num custo menor, porque no fim das contas tu consegue dar um horizonte. O pessoal não quis fazer anualizado, né? Achou arriscado sair de mensal para anual. Então, a gente fez trimestral. Trabalhou com a visão de 3 meses, o que seria o consumo de determinadas peças, lonas de freio, a parte de filtros, de lubrificantes. Olhamos essa visualização, lançamos para vários fornecedores, trazer os melhores preços, só que a gente não queria, obviamente, receber o volume de 3 meses numa única vez, né? Porque até por questões físicas não ia ter como armazenar. Então, no fim das contas, a gente fatiou esses 3 meses com entregas quinzenais e, além da gente receber a quantidade certa que a gente precisava, a gente conseguiu pagar em 30, 60 e 90. Então, no fim das contas, tu ganhou em preço e ganhou em prazo. Então, otimização de custo, muito mais do que reduzir de forma cega, tu conseguir enxergar através de uma análise aonde tu pode trabalhar. Então, dentro, né, vendendo um pouco o peixe, é isso, a gente conseguir entender se a gente vai entregar mais disponibilidade ou otimização de custo. E tendo, pessoal, uma premissa básica. A questão de reduzir custo, quando a gente está falando, né, e disponibilidade de custo numa fábrica ou numa empresa que não tem uma cultura de prevenção de falhas grande, a gente vai pegar equipamentos já numa condição ruim. Perfeito. Então, tu vender assim, preventiva vai reduzir custo. Sim, mas a médio a longo prazo, dependendo da condição. Por vezes, você vai ter que resgatar o equipamento e isso exige recurso para restabelecer a condição dele, para ele poder gerar confiabilidade. Então, tomem cuidado, esse é um ponto que eu levo muito em consideração, de vender a ideia que, por exemplo, uma preventiva vai reduzir custo instantaneamente. Por vezes não é verdade. Daí tu vende essa ideia e no fim das contas acaba não acontecendo. Cara, isso aí é muito legal, tá? É muito legal mesmo. Eu até dando o exemplo prático que eu acabei de falar aqui, no sistema desses contratos que a gente está alterando lá, um desses é o contrato de ar-condicionado. E a pergunta foi exatamente essa, cara, quanto que vai reduzir o meu custo de ar-condicionado? Eu falei, cara, eu não vou reduzir o custo de ar-condicionado. Eu vou manter o que nós temos hoje de uma maneira mais estruturada. Por quê? Nossos ar-condicionados, nossa empresa tem 26 anos, tá? Uhum. Então, nós temos máquinas de ar-condicionado que tem 15 anos, tem 16 anos. A vida útil dela já passou, ela tá assim, carregando na barriga ali, entendeu? Então, quando eu vendo que a minha preventiva vai aumentar a vida útil dela, não vai, que a vida útil dela já foi pro saco, entendeu? Já era. Ser um novo agora. Já era. Eu vou manter o nível de ar-condicionado, mas com menos máquinas paradas, com mais agilidade quando tiver alguma emergência e principalmente com o histórico do ativo. Sim. Porque hoje eu gasto muito dinheiro com a mesma máquina, só que eu não sei disso. Hoje eu não tenho um histórico de ativo por causa do nosso processo ser bem manual, entendeu? E quer ver uma dica importante, pessoal, de manutenção? A gente está falando em custo de manutenção, mas comecem a pensar no custo da falha. O quanto aquela falha, a interrupção daquele processo, daquela máquina, ou a gente levando para o ramo de varejo, da instalação, o quanto isso impacta negativamente para o negócio. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, na indústria, lucro cessante, que é a máquina parada, ela está deixando de produzir. Por exemplo, no varejo, uma instalação, vamos colocar de forma bem simples, um banheiro que está entupido. Qual que é a percepção do cliente? Poxa, será que o cliente vai voltar à loja? Então, tu vai perder um cliente porque, no fim das contas, tinha um ponto ali que tu deveria ter trabalhado. Então, não só olhar o custo da manutenção, que é extremamente importante, como a gente está falando, mas o custo da não manutenção. Perfeito. Quanto custa eu não ter a manutenção bem estruturada? E isso é um fator decisivo, principalmente quem está iniciando na área de gestão, na área de liderança, de conseguir quantificar isso.
vai ser um grande argumento para tu chegar para o teu gestor, para a diretoria, gerência, para o dono da empresa e dizer assim, olha, se a gente fizer esse caminho, a gente vai ter esse custo de manutenção, mas a gente vai estar reduzindo esse custo, a gente vai estar melhorando essa performance, a gente vai estar conseguindo produzir mais com a mesma quantidade de máquinas. Então, daí tu começa a argumentar numa linguagem diferente. Esse é depois que tu entende isso, tu começa a... E o Lean, ele traz na perspectiva de valor. O que é valor para o teu cliente? E a partir disso, tu investir nesse sentido, né? Benefício tem, você só tem que descobrir qual e saber vender isso, né? Cara, pra gente ir finalizando aqui, um cara que é estudioso, eu vendo muito aqui pro nosso público a ideia de livro, ler livros, né? Porque o cara, um cara que não tem acesso ao Moisés, que custa ali um valor significativo para dar consultoria para as empresas, com um valor ínfimo, baseado nisso, ele consegue ter na mão dele, através do esforço dele de ler e implementar aquilo, a metodologia que ele acredita, né? Sim. Um cara que é estudioso igual o Zé, assim, um cara de nerd, um cara que devora livros aí de maneira contundente. O cara que lê esse livro aqui, qual o nível que ele vai sair do outro lado? Ele já vai sair um cara já conhecendo o Lean e sabendo implementar, um cara conhecendo o Lean e identificando oportunidades. Qual que é o nível de uma pessoa que lê esse livro e vivencia ele, tenta aplicar ele na prática? Assim? Boa. A ideia do livro é que ele seja para uma pessoa, independente da formação, conseguir ler ele e aplicar. Tanto é que nas sessões, em cada uma das sessões, a gente tem exercícios de aplicação no final do módulo. Então, quando a gente está falando de definir valor, tem uma atividade específica dentro do livro finalizando o capítulo. Então, ele orienta para quem está lendo, obviamente depende da procura do conteúdo, mas para quem quer aplicar, já tem o passo a passo de aplicar. Perfeito. Então, eu garanto que quem pegar esse livro, cara, tanto é que está assim, ó, nunca ouvi falar sobre Lean, não se preocupa. Não tem problema nenhum se nunca ouviu falar sobre o Lean. Porque dentro do livro a gente vai mostrar o que é o Lean e a aplicação na manutenção. Então, tu vai conseguir estruturar processos como PCM, análise de falha, desenvolvimento de competências, tudo isso organizado a partir dos exercícios ali do livro. Então, ele é exato. Poderia se dizer, não é intitulado, mas um guia prático de implementação de Lean. Porque ele tem esse objetivo. A gente tomou cuidado na escrita de não ser algo teórico, poxa, será que eu vou conseguir? Tem que fazer muitas conexões. Não, a gente já trouxe ali a estrutura para facilitar. Obviamente, cada um vai fazer a sua interpretação de acordo com a sua bagagem, mas já tem um direcionamento para conseguir ir implementando passo a passo, né? Perfeito. Fiquei interessado. Aonde que eu encontro o manutenção Lean para adquirir? Tem direto no nosso site, então www.genesrs.com.br. Tem lá uma página específica do livro, tem ali a parte de valores, enfim, frete, ele é entregue em todo o Brasil. Então, ele tem diretamente no nosso site, tem na Amazon também, se o pessoal procurar manutenção Lean, e daí dentro da manutenção Lean buscar lá Moisés Fernandes Dias como autor, vai estar encontrando o livro também. Então, tem várias formas do pessoal estar acessando esse conteúdo. E ele é um valor, se tu parar para analisar, eu adoro ler livros, né? Que o valor do investimento dele para o resultado, e isso de livros de modo geral, cara, é um ganho, um benefício gigantesco. Porque aqui tudo que a gente comentou, algumas coisas um pouco mais aprofundadas, outras mais de uma forma mais superficial, aqui tem no detalhe, e nos livros normalmente tem no detalhe. A grande questão é tu conseguir interpretar. No nosso caso, tá uma linguagem bem fluida, assim, é um livro que, das pessoas que dão um feedback, ele é um livro bem fluido de ler, então acredito que é um bom investimento aí para quem está pensando em abrir a sua mente, não só, vou implementar Lean ou não. Não trata-se disso. Trata-se de eu pensar e agir de uma forma diferente. Uma nova mentalidade para o processo de manutenção é a proposição do livro. Perfeito. Gostei, Zé. Gostei. E você? E até trazendo para o nosso conteúdo mesmo, para o técnico que almeja ser gestor, é uma boa iniciativa. Eu acredito que pegar as ferramentas do livro, começar a implementar no dia a dia, provavelmente você vai se destacar e alcançar um cargo de gestão. Vai chegar jogando, né? Vai chegar jogando. Depois você coloca uma foto mais próxima na tela e Zé. Deixa eu colocar a foto e o link para comprar. Vou fazer um compromisso público aqui. Eu vou ler esse livro. Nós estamos entrando agora no mês de julho. Até o final de julho eu leio ele tudo, tá? Eu costumo ler um livro por mês aí.
Vou pegar esse Para livro. facilitar, esse livro é teu já. Sério mesmo, cara? Já fica aí em mãos. Obrigado. Obrigado. Sério mesmo? Sério, é teu. Obrigado. Ele Não foi tá combinado não, tá, gente? Ele tá meio surradinho assim, porque ele é adoro do meu isso. uso, mas, cara, tá em mãos aí pra gente poder... E aí, quando ele fala, ele vai ler mesmo. Até o final de julho ele tá lido, vamos dizer assim. E vou implementar lá no meu dia a dia no trabalho. Bacana. Pessoal, gostou do conteúdo, Zé? Gostei demais, cara. E você, Moisés? Boa. Sentiu frio na barriga? Como é que foi? Cara, dá aquele friozinho na barriga, mas vocês conduzem de uma forma tão bacana, assim, Sério fluida, mesmo? cara. Sério mesmo? Poxa, legal demais, cara. Gostei muito. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando, assim, foi bem espontânea a minha chegada aqui. Eu acho que foi pelo menos da minha parte, de grande valia essa troca aí com vocês. Perfeito. E você que tá ouvindo a gente, espero que tenha sido de grande valor para você também, tá? A gente tenta trazer conteúdo aqui nesse nível para você que tá no chão de fábrica, quando assumir um cargo de gestão, conseguir passar por alguns processos que pra gente foi muito difícil, né, Zé? Exato. De uma maneira um pouco mais simples e com ferramentas, né? Então, literalmente, você está pegando aqui ferramentas para quando você estiver lá no campo de batalha, tiver artifício para poder lutar da maneira que você achar melhor aí, viu? Espero que você tenha também curtido esse episódio. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no Instagram, liberato.edson e no YouTube, do Chão à Gestão. Nós temos episódio novo, completo, todo domingo, às 8 horas. E também, durante a semana, a gente vai soltando uns cortes. Tá soltando os cortes lá, Zé? Tô falho. Tô falho, né? Falho. Eu tô acompanhando o Zé. Não, eu falhei no linha aqui. Falei. Tem lá o ponto de cobrar o Zé todo dia. Eu não tô cobrando. A gente tem que criar um Olha o livro. que acontece aí? Tem que criar o livro do chão de gestão. Vamos seguir na risca ali. Daqui uns tempos. Bom, Zé, obrigado pela participação. Espero que tenha gostado. E volte aqui mais vezes para poder agregar valor. Acho que você tem bastante conteúdo aqui pro nosso público, viu? Bacana. Não, como eu falei, é um prazer estar aqui e de mensagem final deixa assim, pessoal. Sejam um protagonista da carreira de vocês. Perfeito. Se vocês têm a perspectiva de como técnico avançar para a gestão, poxa, tem um caminho aí bacana que vocês podem trilhar. E eu vejo muito essa questão também da perspectiva de ser um especialista, né? Ô, meu, só tocou aqui, desculpa. Capaz. Show de bola. Quer deixar a mensagem final também, Zé? Cara, falar para vocês que assistiram o nosso conteúdo, valorizem. Na minha época não tinha esse conteúdo, não tinha essas dicas, era tudo na raça, no achismo, era errando e acertando. Então, assim, imagina o tempo que era gasto no passado para conseguir acertar, né? E agora a gente tem tudo aqui de forma mastigada, tem um livro detalhando passo a passo, né? Coisa que a gente não tinha na nossa época. Perfeito, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo episódio e abraço! Abraço. É...